Em junho de 2023, Vladimir Putin enfrentou o maior desafio ao seu poder em mais de 2 décadas. Não foi uma ofensiva ucraniana, nem uma sanção ocidental. Foi um motim vindo de dentro da própria Rússia. Na época, a rebelião do grupo Wagner terminou antes de chegar a Moscou, mas deixou uma pergunta que nunca foi totalmente respondida: e se a próxima ameaça não vier de mercenários, mas do próprio exército russo? Agora, essa hipótese voltou ao centro do debate. Um veterano condecorado das forças de reconhecimento, Alexander Lunin, publicou um vídeo que alcançou mais de 12 milhões de visualizações em apenas 24 horas. Nele, descreve um cenário de corrupção, violência e exaustão dentro das Forças Armadas russas. Segundo seus relatos, soldados estariam pagando milhares de dólares para escapar de missões consideradas suicidas, enquanto outros seriam submetidos a punições brutais por desafiar seus superiores. Pouco depois da repercussão, Lunin foi preso, mas a prisão não apagou a pergunta que seu vídeo levantou: estamos vendo o início de uma nova crise dentro do exército russo ou apenas mais um caso isolado transformado em manchete? É exatamente isso que vamos analisar hoje. Antes de continuar, se você gosta de análises que vão além das manchetes e explicam o contexto estratégico por trás dos acontecimentos, inscreva-se no Atlas Global. Aqui, nosso compromisso é separar fatos confirmados, evidências e especulações para que você possa formar sua própria conclusão. Agora, vamos entender por que esse caso chamou tanta atenção. 12 milhões de visualizações em apenas 24 horas representam muito mais do que um vídeo viral. Na Rússia de hoje, significam que milhões de pessoas ouviram um veterano condecorado afirmar publicamente que o maior perigo para um soldado russo talvez não seja a Ucrânia, mas o próprio sistema militar. Alexander Lunin não era um influenciador nem um opositor político conhecido. Ele comandou equipes de reconhecimento, participou do conflito e conhecia de perto a rotina das tropas. Isso faz toda a diferença. Quando alguém com esse histórico acusa oficiais de corrupção, tortura e desperdício deliberado de vidas humanas, o impacto é completamente diferente de uma crítica feita do exterior. Mas existe um detalhe que mudou completamente o peso desse caso. Apenas 48 horas depois da publicação do vídeo, Lunin foi preso. A rapidez da reação levanta uma pergunta importante. Se suas declarações fossem irrelevantes, por que agir tão depressa? É justamente aqui que essa história deixa de ser apenas um caso individual e passa a revelar algo muito maior. As acusações feitas por Lunin não surgiram do nada. Nos últimos anos, organizações independentes e veículos internacionais documentaram centenas de relatos semelhantes vindos de militares russos. Segundo esses relatos, alguns soldados chegam a pagar milhares de dólares para evitar missões consideradas praticamente suicidas. Aqueles que não conseguem pagar podem acabar enviados para os setores mais perigosos da linha de frente. Mas essa não é a parte mais perturbadora. Diversas investigações descrevem a existência de centros improvisados de punição, onde militares que se recusam a cumprir determinadas ordens permanecem presos em condições degradantes. Fossos, porões e instalações improvisadas aparecem repetidamente nesses relatos. Um dos casos mais conhecidos envolve o soldado Artyom Bykov, que denunciou agressões físicas e abusos cometidos por superiores. Naturalmente, cada caso possui circunstâncias próprias, mas o conjunto dessas denúncias revela um padrão difícil de ignorar. E esse padrão aparece também nos registros oficiais. Mais de 6 mil reclamações chegaram ao Ombudsman de Direitos Humanos da Rússia em poucos meses, descrevendo abusos, corrupção e punições extremas dentro das Forças Armadas. A pergunta deixa de ser se existem problemas. A pergunta passa a ser outra. Até que ponto Moscou consegue continuar administrando esse desgaste? À primeira vista, pode parecer apenas mais um escândalo militar. Mas existe uma diferença importante. A Rússia consegue substituir tanques, consegue produzir novos drones, consegue fabricar novos mísseis. O que ela não consegue substituir rapidamente é a confiança dos próprios soldados. E é justamente essa confiança que parece estar sendo corroída. Existe uma comparação inevitável. Em 2023, Yevgeny Prigozhin colocou milhares de combatentes da Wagner na estrada em direção a Moscou. Foi um desafio militar direto. O caso de Alexander Lunin é completamente diferente. Ele não lidera mercenários. Ele não controla blindados. Ele não ameaça tomar cidades. Mas seu vídeo alcançou milhões de russos justamente porque fala da realidade da infantaria regular, responsável por sustentar grande parte das operações no fronte. Isso cria um problema diferente para o Kremlin. Não é uma ameaça externa.
É uma erosão interna da confiança. E quando veteranos começam a perder o medo de falar publicamente, significa que alguma coisa mudou dentro das tropas. Aqui está o verdadeiro dilema. O modelo militar russo depende de disciplina rígida e obediência absoluta. Durante muito tempo, esse sistema funcionou porque o medo era suficiente para manter a estrutura unida. Mas guerras longas costumam produzir outro efeito. Elas desgastam exatamente aquilo que sustenta qualquer exército, a moral. Se soldados passam a acreditar que seus próprios comandantes representam um risco maior do que o inimigo, a eficiência da força começa a cair mesmo antes de faltar equipamento ou munição. É por isso que especialistas acompanham casos como o de Lunin com tanta atenção. Não porque um único vídeo possa derrubar um governo, mas porque ele pode revelar uma mudança silenciosa dentro das Forças Armadas. E mudanças desse tipo costumam aparecer muito antes de qualquer crise política se tornar visível. O primeiro cenário é o mais provável no curto prazo. O Kremlin continua prendendo figuras públicas como Lunin, restringindo sua influência e tentando impedir que novos casos ganhem a mesma repercussão. Isso reduz o impacto imediato, mas não elimina as causas das denúncias. O segundo cenário envolve um desgaste gradual da capacidade operacional. Mesmo sem uma rebelião aberta, soldados desmotivados tendem a executar operações com menos eficiência, aumentando os custos humanos e militares da guerra. Existe ainda um terceiro cenário, menos provável, mas estrategicamente relevante. Se figuras respeitadas dentro das Forças Armadas continuarem expondo problemas semelhantes, o governo poderá enfrentar uma crise crescente de confiança entre diferentes setores militares. Não seria uma repetição da Wagner. Seria algo completamente diferente. Muito mais difícil de identificar e controlar. Então, voltamos à pergunta do início. Estamos diante de um Wagner 2.0? Provavelmente não. Mas talvez estejamos observando algo ainda mais complexo. O motim da Wagner aconteceu nas estradas. O caso Lunin acontece nas consciências. O exército consegue bloquear uma coluna de tanques. É muito mais difícil impedir que milhares de soldados comecem a fazer a mesma pergunta ao mesmo tempo. Vale a pena continuar lutando? E essa talvez seja hoje a questão mais delicada para Vladimir Putin. Se você gosta de análises que vão além das manchetes e explicam o contexto estratégico por trás dos acontecimentos, inscreva-se no Atlas Global. E agora eu quero saber sua opinião. O caso Lunin é apenas um episódio isolado ou pode indicar uma mudança mais profunda dentro das Forças Armadas russas? Deixe sua análise nos comentários. Nos vemos no próximo vídeo.